Então, gente, eu recebi essa encomenda e tem um diferencial nesse tapete. A minha cliente me mostrou a foto que ela queria igual. Eu falei para ela que não tinha como fazer igual, até porque não é a mesma pessoa, não será a mesma quantidade de pontos correntes. E tem a tensão do ponto, pode ficar embabadando, mas que eu podia fazer parecido. Eu vou deixar a foto que ela me mandou, me mostrou aqui no vídeo e eu segui por essa foto. Só que tem, gente, um diferencial. A foto e o tapete que eu fiz, ele é virado para o lado oposto, porque o vaso sanitário dela é virado para o lado oposto. Se acontecer o seu foi igual da foto, quando você estiver fazendo a carreira em ponto baixo aqui, você termina a carreira em ponto baixo, corta o fio e prende do outro lado para iniciar a carreira em ponto pipoca, que aí vai dar certinho o lado da pia da sua cliente. Você tem que perguntar para que lado é a pia da cliente ou a sua pia, se você quiser fazer para você. Como o lado da pia da minha cliente era oposto ao da foto, eu não precisei cortar o fio e seguir fazendo a carreira de ponto pipoca, só virando o trabalho. Então, quando chegar na carreira de ponto pipoca, é que você vai saber para que lado fica a pia da sua cliente e você corta ou não o fio para iniciar a carreira de ponto pipoca. Eu medi esse tapete daqui da ponta até o meio dele aqui, gente. Eu passei a fita métrica reta. Aqui é um pouco difícil, pois o meu espaço é pequeno. Até aqui o meio, gente. Então, foi de lá da ponta, eu puxei a fita até aqui o meio. E ficou medindo, eu vou dizer de comprimento, 67 centímetros. E de largura, eu passei a fita aqui no meio até aqui onde eu fiz a diminuição. E ficou com 44 centímetros de largura. E eu gastei para confeccionar essa peça 314 gramas, gente. Amei o resultado. Espero que você goste também. Eu aproveitei e gravei. Quero parabenizar a artesã que confeccionou essa linda peça. Não tem o nome dela na foto, então não tenho como saber quem foi. Me segue também, gente, lá no Instagram. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. E se você fizer qualquer trabalho do meu canal, é só me marcar lá. E é isso, vamos para a aula. Os materiais que vou utilizar nessa aula vai ser barbante número 6 na cor cinza escuro, barbante número 6 na cor rosa pink, tesoura, marcador e agulha de crochê número 4. Se o seu ponto for folgado, você pode estar usando a agulha 3,5. E antes de começar, eu vou precisar de um pedacinho assim de barbante. Você já tem que cortar, porque vamos precisar no meio do trabalho para fazermos 15 correntes. Eu fiz aqui 52 correntes, laço minha agulha e conto 1, 2, 3. Na quarta corrente eu faço um ponto alto. Vou seguir trabalhando pontos altos até ficar com um total de 20 pontos. Fiz aqui os 20 pontos, vou fazer 2 correntinhas e aqui no mesmo lugar
eu faço um ponto. Fiquei aqui com o ponto V. Vou seguir trabalhando ponto alto para cada correntinha até o final. Terminei a minha carreira e ficou assim. Tenho aqui o ponto alto na última corrente e vou colocar nessa mesma corrente mais 6 pontos. Vamos ficar com 7 pontos no total na mesma corrente. Fiz aqui os 7 pontos. Agora vou trabalhar ponto sobre ponto, escondendo aqui a pontinha do fio, até chegar, gente, aqui, contando do ponto V para o meu lado direito até o segundo ponto. Terminei aqui a minha carreira e ficou assim. Eu fiz aqui até o segundo ponto, contando do ponto V para o meu lado direito. Só que esse segundo ponto, eu faço ele sem terminar. Eu laço a agulha, eu pulo aqui o ponto V, venho para o próximo e faço meu ponto alto fechado juntos, ficando assim. Laço a minha agulha e vou trabalhando agora ponto sobre ponto até o final da carreira, e vai ficando assim. Quando eu chegar aqui no final, eu vou subir 3 correntes, virar o trabalho e vou fazer ponto sobre ponto e volto quando tiver aqui nessa diminuição. E cheguei aqui um ponto antes da diminuição. Deixa eu virar do lado direito para mostrar. Cheguei aqui um ponto antes da diminuição. Então, vamos fazer nesse ponto outra diminuição. Um ponto sem fechar, laço a minha agulha, pulo a diminuição, venho no próximo ponto e faço a minha diminuição. Um ponto alto sem terminar, fiquei com 3 alças na agulha e tiro as 3 de uma vez. Laço a minha agulha e continuo aqui trabalhando ponto sobre ponto até chegarmos no primeiro ponto lá do semicírculo. Cheguei aqui no semicírculo, já fiz um ponto no primeiro ponto dele, tá aqui. No mesmo lugar, eu vou fazer um alto. Para cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos. Fiz aqui os meus aumentos, fiquei com 7 aumentos. Agora eu trabalho, gente, ponto alto para cada ponto de base até o ponto V. Cheguei aqui no ponto V, eu tenho aqui o ponto alto do ponto V, eu vou trabalhar um ponto nele, normal. Laço a agulha, venho aqui nas correntinhas e vou repetir o ponto V, um ponto alto, 2 correntes no mesmo lugar, um ponto alto, ficando assim. Trabalho aqui ponto sobre ponto, trabalhei aqui ponto sobre ponto, eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, virar meu trabalho, no ponto à frente eu começo a fazer meus pontos altos. Eu vou trabalhar dessa forma até o ponto V. Então, gente, vocês podem estar observando que um lado eu faço uma diminuição e no outro eu faço o ponto V. Dessa forma, vamos trabalhar por mais ou menos umas 12 carreiras no total, contando com essas que já estão prontas. Cheguei aqui no ponto V, já fiz o meu ponto alto sobre o ponto alto do V.
fica assim. Aqui a partezinha que vai para a parte do vaso. Estou fazendo o tapete do vaso. Aqui dentro do V eu vou repetir o ponto V, 2 correntes, outro ponto alto. Vou trabalhar ponto sobre ponto. Como eu falei, aqui eu faço nessa parte de dentro diminuição. E aqui eu faço o ponto V. Dessa forma, vamos trabalhar carreiras de ida e volta. Estávamos trabalhando aqui no ponto V, terminei a carreira, eu volto trabalhando ponto sobre ponto e vou estar no ponto V e faço novamente ele. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto, faço aqui o meu semicírculo com aumentos, ponto sobre ponto, e quando chegar aqui nessa partezinha da diminuição, vamos permanecer fazendo a diminuição, sempre um ponto antes e um ponto depois da diminuição. Aí eu termino, subo as 3 correntes, ponto sobre ponto, novamente a diminuição, ponto sobre ponto, faço meus aumentos, ponto sobre ponto e já estou aqui no ponto V. Então, dessa forma, gente, eu vou trabalhar por 12 carreiras. O EG, você não vai ensinar a partezinha aqui do semicírculo? Então, gente, para eu estar ensinando essa partezinha do semicírculo, eu vou ter que ficar gravando todas as carreiras. E o vídeo vai ficar muito longo. Eu tô aqui na segunda carreira dos aumentos, que são 2 aumentos em cada ponto. E quando eu voltar, eu vou mostrar como eu fiz os aumentos. Eu vou colocar marcador para ficar mais fácil a visualização e não vai ter dificuldade nenhuma para você seguir. Então, eu vou fazer minhas 12 carreiras, mas se você, depois das 12 carreiras, achar que tá muito largo, antes de completar, você pode estar medindo ali no pé do seu vaso, para ver se a largura tá boa, para depois a gente começar a fazer aquela partezinha que fica entre o pé do vaso. Tá bom, gente? Eu vou terminar aqui as minhas e volto com você. Terminei aqui as minhas carreiras. E fiz exatamente o que eu expliquei no vídeo. Uma parte eu faço diminuição e uma parte eu faço ponto V. E fica exatamente assim. Eu fiz as 12 carreiras. Eu conto, gente, essa partezinha aqui reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carreiras. E aquele pedacinho de fio que eu falo no início é exatamente aqui que vamos usar. Eu vou fazer aqui a alça inicial, pronto. E vou prender aqui na terceira correntinha. E já vou fazendo aqui 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntes. E eu vou fazer 16 só para dar aquele nozinho final. Pronto. E fico com 15 correntes. Se você quiser maior, não tem problema nenhum, pode colocar mais correntes. Como eu tô aqui no final, eu vou fazer aqui também 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. Eu preciso ficar com 15 pontos. Então, eu vou fazer mais 2 correntes aqui e venho na quarta, 1, 2, 3, 4, e faço um ponto alto. Agora eu trabalho pontos altos até o final. E vai ficar assim, vai ficar pelo avesso, porque aqui a carreira terminei no direito. Como é carreira de ida e vinda, essa será no avesso. Então, eu vou seguir fazendo meus pontos altos sobre o ponto V, um ponto V, meus pontos altos. E aqui, gente, como eu havia falado, eu marquei aqui onde fica o início e o término do semicírculo. E como eu fiz esses aumentos? Eu estava na carreira, na segunda carreira de aumentos aqui, um aumento em cada ponto, então eu fiquei com 7 aumentos. A terceira carreira eu trabalhei um aumento e um ponto, um aumento e um ponto. E você sempre tem que olhar onde está aqui certinho o semicírculo para não fazer aumento na lateral, gente. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. E vai ter carreira que você vai terminar como aqui, ó. Aqui foi onde estava a carreira de 7 aumentos. Eu terminei essa terceira carreira com um ponto. E pode observar que a próxima eu já iniciei nesse ponto o meu aumento. E fiz 2 pontos. Então, uma eu trabalhei um aumento e um ponto, a outra um aumento e 2 pontos, a outra um aumento e 3 pontos, a outra um aumento e 4 pontos. Então, tá aqui, um aumento e 4 pontos. Só que como trabalhamos carreiras de ida e volta, é o que temos que prestar atenção. Uma a gente começa com aumento e a outra a gente termina com ponto alto. Pode observar que está aqui o marcador exatamente no ponto do aumento. Então, isso temos que prestar bastante atenção. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira, botar o ponto V onde ele tem que ficar. Vou seguir fazendo aqui os meus aumentos, como essa carreira aqui eu terminei aqui. Eu terminei com um aumento e 4 pontos. Essa que eu iniciei, essa daqui que eu iniciei, eu vou ficar aqui no semicírculo com um aumento e 5 pontos. Vou trabalhar, vou fazer a minha diminuição aqui, ponto sobre ponto, os 15 pontos. Pronto. Corto meu fio cinza e pego outro de outra cor. E aí eu venho com a outra cor, trabalhando, faço minha diminuição, ponto sobre ponto, chego no semicírculo, um aumento e 6 pontos. Ponto sobre ponto, chego no ponto V, um ponto V. Ponto sobre ponto, incluindo aqui que já vai estar pronto. Terminei aqui a minha carreira e ficou assim. Gente, uma observação aqui, por favor. Eu falei ponto V e na cor rosa é ponto leque. Pode observar que tem 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. O restante é tudo ponto V. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Essa corrente é só para a altura do ponto. Vou vir aqui nesse mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, pulo um ponto, no próximo um baixo. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um baixo. Eu vou fazer essa carreira toda dessa forma, gente. E volto com você para fazermos a carreira em ponto pipoca.
Quando chegar aqui no ponto leque, eu vou trabalhar da mesma forma, vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto do leque, uma corrente, pular o segundo ponto, e aqui dentro na correntinha eu vou fazer só 2 pontos baixos, aí aqui uma corrente, pulo aqui o ponto, venho para o próximo, um ponto baixo. Então, dessa forma eu vou seguir toda a volta. Então, gente, eu esqueci de explicar essa partezinha aqui da diminuição. Então, eu fiz aqui toda a volta como eu tinha falado. E vim fazer aqui com você. Eu tenho aqui a minha diminuição. E fiquei aqui com 2 pontos baixos sem trabalhar. Perdão, 2 pontos altos sem trabalhar. Então, vamos lá. Fiz aqui o meu ponto baixo, uma corrente, vou pular um ponto e venho naqueles 2 antes da diminuição, fazendo uma diminuição. Fico com 2 alças, laço aqui no próximo ponto, fiquei com 3 alças na agulha e tiro as 3 de uma vez. Faço uma corrente. Essa corrente, gente, temos que marcar de qualquer forma. Eu estou falando para as pessoas assim como eu, gente. Eu passo direto aí fazendo, achando que tem que ser feito o mesmo ponto onde não deve. Pode acreditar, mas isso acontece comigo, principalmente quando eu estou assistindo. Enfim, eu sempre marco onde eu não devo trabalhar. Se você não tiver o marcador, coloca um fiozinho de outra cor, pode até ser aqui do cinza, como estamos usando. Então, fiz essa corrente, eu pulo a minha diminuição, venho no próximo ponto, introduzo a agulha, puxo o fio, venho no próximo ponto, introduzo a agulha e puxo o fio. E faço aqui o meu ponto baixo, que é a minha diminuição. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um baixo. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um baixo. E vou seguir dessa forma até o final. Finalizei aqui a minha carreira e ficou assim. Aqui tá a correntinha marcada. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho. Vou subir aqui 3 correntes, que equivale a um ponto alto. E vou trabalhar agora, gente, aqui naquela correntinha. Eu fiz a correntinha, pulei um ponto e no próximo eu fiz um ponto baixo. Então, vou trabalhar na correntinha fazendo o ponto pipoca. Então, eu vou fazer aqui dentro 4 pontos altos. Fiz aqui os 4 pontos, eu alongo aqui a minha laçada só para não soltar. Eu não trabalho aqui nas correntes agora não, gente. Eu vou trabalhar aqui no primeiro ponto dos 4. Vou introduzir a minha agulha. Vou puxar aqui a minha alcinha. E agora eu faço uma corrente. Feito uma corrente, eu venho aqui no ponto baixo e faço um ponto alto. Laço a minha agulha, eu venho aqui na corrente e faço o meu ponto pipoca, 4 pontos altos. Feitos 4, eu não trabalho nesse ponto alto aqui não, gente. Eu trabalho no primeiro dos 4. Uma corrente. Venho no ponto baixo e faço um ponto alto. Feito o ponto alto, eu venho aqui na corrente e trabalho o meu ponto pipoca. Então, gente, dessa forma, eu vou trabalhar toda a volta agora. Fiz aqui os 4. Faço aqui o meu ponto pipoca, minha corrente, perdão, formando o pipoca. Não posso esquecer que no ponto baixo eu faço um ponto alto. Aqui vai ficando desse jeito.
eu vou trabalhar aqui meus pontos altos e pontos pipocas. Quando eu chegar aqui na última correntinha, eu vou fazer o meu ponto pipoca. Eu tenho aqui o ponto baixo. Eu vou fazer a minha diminuição exatamente igual a essa. Eu vou fazer um ponto alto sem terminar. Vou pular a corrente, que eu não trabalho essa corrente. Venho para o próximo ponto baixo e termino aqui fazendo um ponto alto sem terminar e fecho os dois de uma vez, formando aqui exatamente igual a essa diminuição. E quando chegar aqui nos pontos baixos que eu marquei, o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui a correntinha, eu vou trabalhar o meu ponto pipoca. Trabalhei o meu ponto pipoca aqui, eu vou chegar aqui no ponto baixo e vou fazer o meu ponto alto. Feito aqui, gente, no leque o ponto alto, eu vou fazer duas correntes e venho aqui no próximo ponto baixo e faço um alto, formando o ponto V aqui, ó. Vamos voltar para o ponto V. Feito o ponto V, eu venho na correntinha, eu acho aqui a minha correntinha tem que ver aqui. Eu acho a minha correntinha aqui e faço o meu ponto pipoca. Então, feito o ponto V, aqui eu tenho um ponto pipoca, aqui um alto, aqui um pipoca, um alto. Gente, eu espero estar sendo o mais clara possível, mas se ainda assim você sendo iniciante e não estiver entendendo, comente aqui embaixo que eu respondo com todo o prazer. Terminei aqui a minha carreira em ponto pipoca e ficou assim, desse jeito. Quando eu finalizei essa carreira, eu fiz outra ponto sobre ponto na mesma cor. Ponto alto sobre o ponto alto sobre o ponto pipoca. E assim eu segui toda a volta. Cheguei aqui e fiz o ponto V da mesma forma que vínhamos trabalhando aqui. Da mesma forma. Segui fazendo ponto sobre ponto. No semicírculo, nessa carreira aqui, eu não fiz aumentos. Foi ponto sobre ponto. Quando eu cheguei aqui, você pode observar que eu fiz a diminuição aqui. Eu pulei o ponto pipoca, pulei a diminuição e pulei o ponto pipoca. E fiz aqui a minha diminuição sobre o ponto alto entre os pontos pipocas. E fiz a mesma diminuição. Terminei essa carreira de ponto sobre ponto, eu cortei o meu fio e fui para o cinza. E fiz também uma carreira de ponto sobre ponto, leques sobre leques, pontos sobre pontos, até chegar no semicírculo. Quando cheguei aqui no semicírculo, eu trabalhei as carreiras em aumentos. 3 carreiras em aumentos no semicírculo, 2 na cor cinza e uma na rosa, porque essa aqui é ponto sobre ponto sem aumentos. Aí, como foi que eu fiz os aumentos? Eu vim aqui nessa carreira aqui de baixo do ponto pipoca e vi quantos pontos tinha entre os aumentos. Eu fiquei com 6 pontos. Aí eu fiz essa aqui de ponto sobre ponto na cor rosa e fiz aqui os aumentos. Eu fiz 3, 6, 7 pontos
entre os aumentos. Eu continuei seguindo a mesma sequência. Aí aqui foi 7, aqui já foi 8 e aqui foi 9. Foram 9 pontos. A última aqui, ó, 3, 6, 9. 9 pontos entre os aumentos. Aqui no ponto V, segui fazendo o ponto V. Aqui na diminuição, eu continuei fazendo as diminuições da mesma forma que foi feita aqui. Então, gente, agora vamos para as marcações. Essas marcações, quem vai dizer na verdade, se você não quiser seguir aqui o meu, é você. Eu pulei aqui 3, 6 pontos, no sétimo eu coloquei um marcador. Depois eu pulei 1, 2, 3 pontos, no quarto um marcador. 1, 2, 3 pontos, no quarto um marcador. Só que esses dois aqui que eu pulei 3, só foi aqui, pelo menos aqui nessa parte. Feito isso, eu pulei aqui 1, 2, 3, 4 e no quinto coloquei o marcador. Aí eu já pulei 2 aqui, ó. 1, 2 no terceiro um marcador. 1, 2 no terceiro um marcador. Pulei 1, 2, 3, 4, 5 no sexto um marcador. 2, um marcador. 2, um marcador. Aí eu pulei 1, 2, 3, 4, 5 no sexto um marcador. Pulo aqui 2, faço um baixo aqui. Pulo aqui 2, faço um baixo no terceiro. Então você pode observar que temos uma parte que pulamos mais pontos e duas partes que pulamos menos pontos. Depois das duas, venho pular a que pulo mais pontos. Depois, menos pontos, 2 vezes. Feito essas marcações, se você não quiser marcar, é só contar, não tem problema nenhum. Eu fiz aqui uma correntinha e virei o meu trabalho. Faço aqui um ponto baixo no mesmo lugar. Subo 6 correntes. Pulo aqui os meus pontos e venho onde marquei e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, melhor dizendo, perdão, faço 3 correntes. Pulo aqui os meus pontos, venho onde marquei um baixo. 3 correntes. Pulo os pontos, venho onde marquei um baixo. Então eu fico com uma alça maior e 2 menores. Feito as 2 menores, 6 correntes. Venho, pulo aqui os meus pontos e um baixo onde marquei. Feito as 6 correntes, faço 3 correntes, pulo aqui os 2 pontos, no terceiro, onde está o marcador, um baixo. 3 correntes, pulo 2 no terceiro. Então, gente, vai ser feita dessa forma toda a carreira. Quando eu chegar aqui, como eu havia dito, aqui no marcador eu faço um ponto baixo, 3 correntes e aqui dentro do leque eu faço um baixo. 3 correntes, pulo aqui os 2, no terceiro um baixo. Feito isso, eu faço 6 correntes, pulo aqui meus pontos e faço um baixo. Então, gente, eu terminei aqui a minha carreira e ficou assim.
Teve lugares que eu pulei 1, 2, 3 pontos e no quarto eu fiz um ponto baixo, isso na alça maior, foi aqui no final. Teve lugares que eu pulei 1, 2, 3, 4 e no quinto eu fiz o ponto baixo na alça maior, gente. E teve lugares que eu pulei 1, 2, 3, 4, 5 e no sexto um ponto baixo. Então, eu fiz aqui é a minha diminuição, fiz aqui 2 alças menores, lembrando que eu pulei aqui a diminuição, eu tô contando ela como ponto para pular. E fiz aqui no semicírculo, o semicírculo todo, gente, foi pulando 4 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ainda estou na lateral. Agora eu já começo aqui o semicírculo. 1, 2, 3, 4. No quinto, um ponto baixo. Pulei 2, no terceiro, um baixo. 2, no terceiro, um baixo. 1, 2, 3, 4. No quinto, um baixo. E sempre com 6 e 3 correntes. Eu fiz aqui o ponto baixo, virei o meu trabalho, não fiz corrente. Eu vou caminhar aqui na corrente à frente com um baixíssimo. Na próxima, com um baixíssimo. E agora eu já começo a trabalhar 5 pontos altos. Só vamos fazer 5 pontos altos aqui no finalzinho da carreira, tanto nessa quanto na outra. Temos que ficar com 5 pontos aqui. Venho direto sem corrente na alça menor, um baixo, faço 3 correntes. Na próxima alça, um baixo, sem corrente, venho na alça maior e faço 10 pontos. Fiz aqui os 10 pontos, eu não faço corrente de separação. Venho aqui na corrente menor, um baixo. Agora eu faço 3 correntes, na corrente menor, um baixo. Laço, já estou na alça maior, 10 pontos. Então, gente, dessa forma, vamos trabalhar toda a volta. Vai ficando assim. Então, eu vou terminar aqui a minha carreira e quando chegar aqui nessa alça, eu vou fazer 5 pontos também. Pode observar que eu estou aqui no final. Terminei aqui a minha carreira e ficou assim. Fiz aqui os 5 pontos altos. E vou fechar aqui no ponto baixo da carreira anterior. Pronto. Viro o meu trabalho. Eu laço aqui a minha agulha. E venho no primeiro ponto e faço um ponto alto. 3 correntes, pego aqui as 2 alcinhas do ponto alto e faço um baixíssimo. Fiz aqui um ponto alto com um picô. No mesmo lugar, eu vou fazer outro. Um ponto alto e um picô. Venho para o próximo ponto e faço novamente 2 pontos altos com picô sobre eles. No próximo ponto, novamente, 2 pontos altos com 2 picôs. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer esses 2 aqui, apenas um em cada. Venho para o próximo, um ponto alto e um picô.
venho aqui nessa alcinha e prendo com um ponto baixíssimo. Você pode estar prendendo com um ponto baixo, não tem problema nenhum. Venho para o próximo grupo e vou repetir agora um ponto alto com um picô em cada ponto. Eu tenho 10 pontos altos aqui, eu vou ficar com 10 pontos altos e um picô sobre eles. Fiz aqui os 10 pontos altos com um picô, venho na alça frente e faço um ponto baixíssimo. Laço a minha agulha e vou trabalhar essa carreira dessa forma. Terminei aqui a minha carreira e ficou assim, gente. Aqui eu fechei com um baixíssimo em um dos pontos baixíssimos que iniciei a carreira anterior. Como do outro lado eu prendi no ponto baixo, aqui no ponto baixíssimo. E ficou assim. Segui fazendo até a diminuição da mesma forma. Cheguei aqui na diminuição, gente, pode observar que não tenho 10 pontos altos com pipoca. Eu tive que fazer 2 diminuições aqui e 2 diminuições aqui. Tenho aqui uma diminuição, 2 diminuições. Aí vim, fiz o ponto baixíssimo na alça, uma diminuição, 2 diminuições. E segui fazendo ponto alto com picô. Se eu não fizesse isso, ia ficar assim, gente. Não ia ficar um trabalho bonito, porque ia embabadar aqui. E é isso, gente. Muito obrigado pela sua participação. Te espero aqui no próximo vídeo e que Deus o abençoe. Tchau, tchau.